Existe uma história antiga que diz assim: uma galinha viu os humanos plantando os grãos, ao invés de comê-los, começaram a rir, achando que eles eram completamente burros. Pois é, muitas vezes a gente faz exatamente o mesmo com os cientistas, olhando para as pesquisas que parecem inúteis, sem sentido e achando que estão perdendo tempo. Mas será mesmo? Você deve até se perguntar uma coisa: por que, afinal, a gente deveria se preocupar com o formato do núcleo da Terra? A gente nem consegue ver esse troço. Ele está a milhares de quilômetros de profundidade. O núcleo externo está a 2.890 quilômetros da superfície e o interno mais fundo ainda, 5.180 quilômetros. Mas olha só, acredite ou não, a forma do núcleo da Terra tem tudo a ver com a nossa existência. Isso porque, além da forma, ele é o responsável por gerar uma coisa essencial: o campo magnético da Terra, um verdadeiro escudo de proteção invisível. Vamos te mostrar agora por que isso muda tudo. Bora pro conteúdo. O núcleo da Terra e o campo magnético. Quando cargas elétricas se movimentam, criam uma força ao redor. Isso é o que chamamos de campo magnético. Ele influencia tudo o que tem magnetismo e surge sempre que uma corrente elétrica passa por um condutor. Mas não é só a corrente elétrica. Materiais ferromagnéticos, como o próprio núcleo da Terra e até estrelas, também são fontes gigantescas de campos magnéticos. Esse campo nasce nas profundezas da Terra, lá onde ferro e níquel derretidos fervem a mais de 5.000 graus. Esse metal líquido se move intensamente e, com isso, cria correntes elétricas que dão origem ao campo magnético da Terra. E esse campo é tão poderoso que vai além da superfície, formando a magnetosfera. É ela que bloqueia as partículas mortais do vento solar. Sem essa proteção, a vida nem teria surgido aqui. Ou, se surgisse, seria completamente diferente. Talvez nem existíssemos. Imagina um mundo sem esse campo magnético, sem geradores, sem ressonância magnética, sem hard drives. O núcleo da Terra está se deformando. Nos últimos anos, cientistas começaram a enxergar o núcleo com outros olhos. Há fortes indícios de que ele não é como pensávamos. E agora, um novo mistério surge. O núcleo da Terra estaria se deformando? Muita calma. Não se deixe levar por manchetes sensacionalistas dizendo que o núcleo parou ou que o campo magnético vai sumir. Essas ideias vêm de observações sísmicas, ou seja, do jeito que as ondas de terremoto viajam pelo planeta. Até agora, nenhuma anomalia catastrófica foi detectada. O que está acontecendo é outra coisa. O núcleo parece estar em superrotação, girando mais rápido que o resto da Terra. Só que agora, essa rotação acelerada parece ter desacelerado, quase se igualando à do planeta. Essa desaceleração pode ser cíclica, mas há mais. A deformação do núcleo também entra em cena. A velocidade das ondas sísmicas não muda só por causa da rotação, mas também pela forma e estrutura do núcleo, que pode se modificar com o tempo. Isso pode acontecer de forma periódica, até mais de uma vez por ano. Em fevereiro de 2025, uma pesquisa publicada numa revista científica revelou que o núcleo interno da Terra pode estar sofrendo deformações devido às condições extremas lá embaixo. A camada entre os núcleos interno e externo é uma zona caótica de ferro líquido, meio fluida, meio sólida e cheia de mistérios. Os cientistas estudaram 121 terremotos e descobriram que o núcleo não é uma esfera perfeita. Ele se comprime e se alonga de tempos em tempos. A boa notícia, essas mudanças são sutis. Mas se aumentassem, o campo magnético da Terra poderia sofrer alterações perigosas. E não para por aí. Com os avanços tecnológicos, conseguimos espiar melhor as estruturas ocultas do planeta. Uma delas é a misteriosa LLSPV, uma enorme bolha de baixa velocidade no interior da Terra, que pode representar até 6% do volume total do planeta.
Essa bolha faz as ondas sísmicas desacelerarem. E sabe o que é mais curioso? Alguns pesquisadores acham que ela pode ser o que sobrou de uma colisão antiga com um planeta chamado Theia, há 4,5 bilhões de anos. Parte dos destroços virou a Lua, e o resto ficou enterrado nas profundezas do nosso mundo. E mais, estudos mostram que essas estruturas podem ter mais de 1 bilhão de anos. Como descobriram isso? Simples. Analisando como as ondas sísmicas atravessam materiais diferentes. Quanto mais pequenos os cristais das rochas, mais lento o avanço das ondas. Se os cristais forem maiores, é sinal de que levaram milhões ou bilhões de anos para crescer. Isso significa que as bolhas do LLSPV são feitas de cristais gigantescos, formados ao longo de uma eternidade. Mas e o risco? Afinal, a rotação do núcleo pode ameaçar a humanidade. Muita gente entrou em pânico quando surgiram notícias de que a Terra estava girando mais rápido. Mas calma! Mesmo que o núcleo mude sua rotação, isso não traria um apocalipse. Os tabloides falam que ele vai parar em 2040, mas isso é só um susto midiático. Todos os corpos celestes giram e a Terra tem sua rotação quase constante. Usamos isso até para definir o tempo. Um dia tem 86.400 segundos. Só que a Terra não é totalmente uniforme. Camadas como o manto, a crosta e o núcleo giram em velocidades diferentes. Até o movimento dos oceanos e da atmosfera mexe na rotação. A gravidade da Lua também interfere, desacelerando a Terra com o tempo. E o núcleo, coitado, nem sempre acompanha esse ritmo. Isso explica a superrotação que falamos antes. E sabe o que ela pode causar? Flutuações minúsculas no tempo, variações de microsegundos na duração do dia. São mudanças tão pequenas que só instrumentos ultra precisos conseguem detectar. Nada de fim do mundo. Pesquisadores chineses sugerem que o núcleo muda sua direção de rotação a cada 70 anos, em média. Tipo, a cada 35 anos, ele vira o lado e gira ao contrário. Tudo está interligado. O calor interno, o campo gravitacional, o campo magnético. E isso pode influenciar até as variações misteriosas no campo magnético da Terra. Se você chegou até aqui, é porque sente essa mesma sede de entender o invisível, o profundo e o que está além do óbvio. E isso não é coincidência. Cada informação que revelamos neste vídeo foi escolhida para te mostrar que o mundo que você pisa todos os dias é muito mais enigmático e impressionante do que parece. Então, se esse conteúdo despertou em você aquela faísca da curiosidade, não deixa essa chama apagar. Clica no like, porque isso mostra para o YouTube que esse vídeo tem valor. Se inscreva no canal, porque os próximos episódios vão levar você ainda mais fundo. No tempo, no espaço e até dentro de você mesmo. E compartilha esse vídeo com quem também merece saber que a Terra que a gente conhece por fora esconde mistérios absurdos por dentro. A ciência não é só números e fórmulas. Ela é a chave para compreender nosso próprio lugar no universo. E se você quer fazer parte dessa jornada, então você já é um de nós. Até o próximo vídeo.